Boa noite a todos. Passar as informações da nossa casa. Mudou o dia da palestra doutrinária musical do Vansan. Terapia Musical do Amor será no dia 15 de agosto, um sábado, às 19h30. Campanha do alimento, quando solicitamos alimentos não perecíveis para serem formadas as cestas básicas, que são doadas às famílias assistidas pela nossa casa. Nós agradecemos a colaboração de todos. Também a campanha da fralda descartável infantil. Nós solicitamos tamanhos médios. Essas fraldas, elas são doadas aos bebês do projeto Mamãe Bebê, no qual um grupo de profissionais da área da saúde se reúne para fornecer assistência, dando as diversas informações pertinentes à saúde das mamães e também dos bebês, e elas são assistidas dentro das suas necessidades materiais. Nós agradecemos a colaboração de todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, me acompanhem nesta prece. Amado Pai, neste momento, nós pedimos o auxílio dos amigos espirituais, que nesta casa sempre nos acolhem de braços abertos, nos fornecem fluidos balsâmicos e salutares, nos inspiram para que possamos prosseguir no caminho do bem, nos incentivam, nos dão bom ânimo para as lutas diárias. Que o amado Mestre Jesus se faça presente nesta noite e que eu possa contar com o amparo do amigo espiritual Erasmo Gurgel na condução deste trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema: qual o objetivo da encarnação? No Livro dos Espíritos, questão 132 a 133a, os Espíritos nos esclarecem que a encarnação para Deus tem um objetivo importantíssimo de nos encaminhar à perfeição. É lei natural. Para uns, missão, para outros, expiação. O homem que passa por uma expiação deve passar por todas as tribulações de uma existência para chegar à perfeição. Também tem por objetivo dar ao espírito condições para que ele possa cumprir a sua parte dentro da obra da criação, para desta forma alcançar, participar da marcha do progresso de todo o universo. Deus quis nos fornecer meios de progredir para que nós pudéssemos nos aproximar dele. No livro A Gênese, capítulo 14, Allan Kardec nos informa que o perispírito é o envoltório fluídico do espírito. É semimaterial, vaporoso. Para nós, é invisível no seu estado normal, é etéreo. Ele é o laço de união entre a alma e o corpo. A natureza do perispírito está diretamente relacionada ao adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem modificar o seu perispírito e nem podem se transportar de um mundo para o outro. Mas os espíritos superiores, estes sim, eles podem vir para os mundos inferiores e encarnar neles em missões. Estes espíritos, quando se aproximam deste mundo onde devem encarnar, eles vão tirar dos elementos constitutivos deste mundo o material apropriado para formarem o seu perispírito. Portanto, conforme eles são mais ou menos depurados, eles vão tirar das partes mais puras ou mais grosseiras as moléculas que são apropriadas para a formação deste perispírito. Com isso, nós sabemos que os espíritos vão atrair para si as moléculas que se assemelham à sua natureza. Consequentemente, nós dizemos que a constituição íntima do perispírito
não será idêntica para todos os espíritos. Já a constituição do corpo terá os mesmos efeitos, as mesmas necessidades e os mesmos elementos. Continuando, nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, onde Kardec nos informa que o perispírito, ele vai passar por diversas transformações sucessivas. Ele vai se eterizar cada vez mais em cada reencarnação, até que um dia ele consiga atingir a depuração completa, para se tornar um espírito puro. Espíritos puros têm total compreensão de todas as coisas, já assimilaram todas as intelectualidades e têm posse de todas as virtudes. A encarnação, como acontece aqui no planeta Terra, está limitada aos mundos inferiores. O espírito deve se esforçar para eliminar a necessidade deste tipo de encarnação. Ele só vai conseguir isso conforme for se depurando progressivamente. Ainda nós podemos afirmar que, à medida que este espírito vai avançando, modificando o seu padrão, se depurando cada vez mais, pode avançar e habitar mundos cada vez mais avançados, mais evoluídos. O estado de erraticidade é quando nós temos o intervalo entre as existências corporais, quando o espírito está na espiritualidade, aguardando por nova reencarnação. No estado errante, o espírito pode ter o seu estado diretamente relacionado à condição do mundo que ele está ligado. Ele será mais ou menos feliz, livre e também esclarecido, segundo a sua desmaterialização, segundo a sua depuração. Portanto, a encarnação, ela é necessária para cumprir, a partir da ação material, os desígnios de Deus. É uma tarefa imposta por Deus que nós vamos realizar a partir do nosso livre arbítrio, a partir das nossas escolhas. Todos nós podemos aceitar cumprir esses desígnios ou não. Se nós aceitamos, se nós cumprimos, se nós realizamos bem a tarefa, então nós vencemos mais rapidamente, nós poderemos gozar os frutos deste trabalho que foi bem realizado. Mas se nós recusamos, se de alguma forma nós usamos mal esta liberdade que nos é concedida, então nós prolongamos a necessidade da reencarnação e devemos reencarnar novamente para cumprir aquilo que não foi realizado. A reencarnação agirá para nós como um castigo, segundo São Luís, em Paris, no ano de 1859. Esta questão poderá também ser explicada no livro A Gênese, no capítulo 11, quando Kardec nos informa que a encarnação, ela é uma condição inerente à inferioridade do espírito e também é um meio de progredir. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, o que quer dizer que reduz a influência com a matéria. É o mesmo que dizer que ele se depura, que ele se espiritualiza, que as suas faculdades e as percepções se elevam. Então, se nós, quando estamos no mundo espiritual, todos nós recebemos planos reencarnatórios, existem compromissos assumidos, existem obrigações e deveres que devem ser realizados quando estamos reencarnados. Quando estamos aqui reencarnados, podemos, por negligência ou má vontade, deixarmos de cumprir estas obrigações, estes deveres.
Se nós fazemos isso, deixamos de lado os nossos deveres, quando retornamos para o mundo espiritual, eles ficaram pendentes. Nós reencarnaremos quantas vezes forem necessárias, até que possamos cumprir estes deveres. É por isso que Kardec diz que nós prolongamos a necessidade reencarnatória quando deixamos os deveres de lado. É por isso que ele diz que a reencarnação, neste caso, será como um castigo ou uma punição. E é por isso que ele diz que nós poderemos abreviar o número de reencarnações à medida que estivermos ligados a estes compromissos sérios, à medida que estivermos sempre tendenciosos a cumprirmos os nossos deveres com zelo, com amor, com responsabilidade. Portanto, a reencarnação não é perpétua. A reencarnação não vai ser determinada para nós que pela eternidade teremos de reencarnar. À medida que alcancemos a depuração, em alguns mundos mais avançados, não teremos a necessidade de reencarnar como acontece aqui na Terra. Ainda, os espíritos informam que quando o espírito abandona um corpo e parte para o mundo espiritual, ele não toma outro corpo imediatamente. Ele não reencarna imediatamente. Por algum tempo, mais ou menos considerável, ele viverá na vida espiritual, que é a vida normal. Se nós tivermos que somar todo o tempo que passamos encarnados, e aí eu vou usar o meu exemplo. Digamos que em uma existência eu vivi 80 anos, em outra 40 anos, em outra existência 25 anos. A somatória deste tempo ainda será curto, se for comparado com o tempo que eu permaneci na erraticidade, no mundo espiritual. Este tempo ainda será sempre muito maior. Kardec ainda nos explica que, quando nós estamos na erraticidade, nós ainda podemos progredir. Se nós aproveitamos todos os conhecimentos e as experiências que foram adquiridos na existência corporal. Quando nós chegamos no mundo espiritual e examinamos tudo o que foi realizado, tudo o que nós aprendemos, o que vivenciamos, mas também as nossas faltas, as nossas necessidades de reparação. É quando nós traçamos novos planos, novos objetivos, para que possamos realizar melhor a próxima jornada, a próxima reencarnação. É desta forma e é neste sentido que nós podemos afirmar que cada existência age para nós como progresso, cada existência como escola. Nós sempre aprendemos. No livro Céu e Inferno, capítulo 3, a encarnação é necessária para o progresso intelectual e moral. Progride-se intelectualmente pela atividade que o homem é obrigado a desempenhar com o seu trabalho. Progride-se moralmente pela necessidade que os homens têm de relacionar-se uns com os outros. A vida social é pedra de toque das boas e das más qualidades. Tudo que forma o homem de bem e o homem perverso tem por objetivo e por estímulo as convivências, as relações com os semelhantes. Se o homem vivesse sozinho, provavelmente não teria nem vícios nem virtudes. No isolamento, nós nos preservamos do mal, mas também anulamos o bem que poderíamos fazer às outras pessoas.
É por isso que nós devemos nos relacionar. E é graças a Deus que nós temos os meios de comunicação que permitem que nós estejamos interagindo mesmo à distância. É com isso que nós temos a certeza que tudo isso que estamos vivenciando hoje chegou num momento muito apropriado, porque ainda assim nós conseguimos socializar mesmo à distância. Nós podemos utilizar um outro livro importantíssimo para a doutrina espírita, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando Leon Denis, no capítulo 13, fala que a alma, depois de residir um tempo no espaço, renasce, e renasce numa condição humana, de posse de heranças boas e más do seu passado. Renasce criancinha, para representar um novo ato do drama da sua vida, quando deve resgatar suas faltas e também deve adquirir capacidades imprescindíveis para sua ascensão. Esta situação nos faz lembrar que a pluralidade das vidas é essencial para a nossa educação e o nosso progresso. E todas estas existências, elas fornecem explicação e completam o princípio da imortalidade. Quando, a partir de esforços inúmeros, de lutas e sofrimentos, o homem pode se redimir de sua ignorância e de sua inferioridade. Quando o homem, ele pode se elevar pouco a pouco, primeiramente na terra e depois nos inumeráveis mundos, nas inumeráveis instâncias do céu. Leon Denis nos afirma que a doutrina das inúmeras existências pode explicar tudo, pode explicar as diferentes raças, as misérias, as desgraças, todas as enfermidades, as mortes de crianças em tenra idade, pode explicar os jovens prodígios e todas as indagações que tivermos. A lei de Deus, a lei de justiça, se revela nas menores particularidades das existências. É quando nada se perde. Tudo o que conquistamos, realmente conquistamos, em inteligências, em virtudes, ficará sempre, para sempre conosco. O bem e o mal se acumulam em nós. É quando os nossos atos estarão diretamente ligados ao nosso destino, e o destino é a repercussão de tudo o que fazemos uns para os outros. É com tudo isso que nós sabemos a importância de cada palavra dita, de cada ato. Tudo isso vai revelar o nosso destino e o homem, ele consegue construir o seu futuro todos os dias. Com tudo isso, nós podemos pensar que nós precisamos encarnar nos diferentes meios, em todas as condições sociais. Precisamos sim de missões onde estaremos sacrificando a nós mesmos em prol da nossa família, da nossa pátria, da nossa humanidade. Onde deveremos desenvolver o estudo, a caridade, onde deveremos participar de lutas, de sofrimentos variados para resgatar tudo o que fizemos no passado. Tudo isso é importante para o nosso aprimoramento. E Leon Denis ainda traz uma importante reflexão para nós. Por que é que os nossos fluidos perispirituais são sempre atraídos para este planeta? É decorrente dos nossos pensamentos e da nossa consciência ligada às coisas inferiores. Tudo em nós faz com que sejamos atraídos ao planeta Terra. As nossas tendências, desejos, mesmo os alimentares, amor, ódio, tudo faz com que voltemos sempre ao planeta Terra. Ele diz que seria necessário para nós pensarmos,
refletirmos em como abandonar este planeta para que possamos ir para mundos mais adiantados. Lembrando que os espíritos superiores, eles escolhem o meio onde vão encarnar, mas os espíritos inferiores só devem obedecer aos superiores. Todos protegidos, amparados e esclarecidos no momento da passagem, que é mais temido pelos espíritos do que a morte é para nós. Eu me lembrei do livro de Erasmo, Nas Moradas do Pai, que fala exatamente sobre este assunto que estamos transcorrendo aqui. A reflexão de hoje é simples. O que vocês fizeram até agora, nesta jornada? Cada um de nós sabe no íntimo quais são as suas obrigações, seus deveres, suas necessidades reais evolutivas. Muitas vezes nós pensamos, eu mereço ser feliz. A felicidade está diretamente relacionada à capacidade para o bem. Eu pensando, eu mereço ser feliz, então que a minha filha fique sem a blusa passada para ir para a escola, porque estou cansada. Eu não vou fazer a janta para o meu marido hoje porque eu estou cansada. E pensando muitas vezes só em mim e no meu bem-estar, eu deixo de lado os meus reais deveres, as minhas obrigações. Vocês estão cumprindo seus deveres? Estão cumprindo com as suas obrigações? O amigo Erasmo me fala, quantos seres no mundo espiritual clamando por uma nova oportunidade, desejosos de resgatar, porque para uns aquela obrigação seria tão pequena, mas ele não conseguiu realizar. E sofre no mundo espiritual porque não cuidou da mãe doente, da criança enferma, ou não foi para a luta junto com os voluntários levar comida para os desabrigados. Cada um de vocês sabe do que devem cumprir destes planos importantíssimos para as suas evoluções. Pensem, a cada dia o homem pode reparar e formar o seu destino, construir o seu destino. Nós podemos começar hoje. Eu espero que as nossas palavras tenham ajudado de alguma forma, para que possamos finalizar e acompanhem nesta prece. Amado Senhor, nós pedimos força para executar os teus desígnios. Nós pedimos inspiração dos bons espíritos para que não nos falte o ânimo e a coragem para triunfarmos segundo a sua vontade, Pai. Que nós estejamos conscienciosos destas tarefas, destas atitudes que devemos desempenhar. Ó Pai, não nos faça esmorecer frente a estes compromissos diários. Que nós tenhamos em mente sempre o quão é importante sofrer de forma resignada que seja, mas sempre com esforço e com gratidão. Eu agradeço ao amigo Erasmo pelo trabalho em questão, a Jesus nosso Mestre e ao Pai amado. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos.